Irmãos, eu quero te convidar a abrir as Escrituras em 1 João, capítulo 3, foi o texto que foi lido no início dessa reunião. E é um texto, tem algumas palavras que mexem tanto conosco, né? Algumas expressões que João usa aqui, e ele nos servirá como tema para que possamos desenvolver este pensamento nessa noite, a respeito do fruto à semente. 1 João 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E o versículo 9... pula lá para o 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, na semana passada nós estivemos aqui participando daquele momento lindo, né, que foi todo aquele louvor, aquela festa maravilhosa. E os irmãos se lembram das 3 divisões e a qual foi configurado para funcionar, né, aquele período de louvor. Uma era para que cantássemos a respeito de quem Deus é, não é isso? E o segundo momento, o segundo ato era sobre o que eu sou, não é isso? E o terceiro seria o que haveremos de ser. Amém? E é essa expressão que João ele usa aqui, quando ele fala: irmãos, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Irmãos, essa jornada deveria então ser algo muito, muito caro, muito importante para nós. Ou seja, eu estou numa jornada para que eu encontre uma plenitude. Há uma plenitude a se alcançar. Eu ainda não cheguei, por melhor que você se sinta hoje, você não chegou, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, amém? Porque é muito fácil, quando andamos num caminho de religião, um caminho religioso, ou qualquer que seja o objetivo nesse sentido de buscar uma vida mais plena, mais iluminada, as pessoas muitas vezes acham que já estão completas, né? Não, eu já caminhei bastante, eu já vi muita coisa, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O Senhor tem muito mais, e há uma jornada até que, como diz aqui, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E essa palavra manifestar é maravilhosa, irmãos, porque é algo que se manifesta, é algo que está ali e em algum momento vem à tona. Não é algo que surge do nada, não é algo que aparece do nada, mas algo que se manifesta. Ou seja, está ali naquele momento. Talvez eu não veja, talvez eu não perceba, mas quando se manifesta eu posso perceber, porque se manifesta ali no meio. Então a palavra do Senhor nos diz que Cristo, Ele vai se manifestar. Não sabemos ainda o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então essa é a nossa jornada. Eu gostaria que isso ficasse bem claro ao seu coração. Amém? Mas o que eu quero falar nesta noite não é sobre o que haveremos de ser, mas é sobre a jornada. Hoje eu não quero falar sobre onde nós vamos chegar, mas sobre a jornada. Alguns dias atrás, o bispo Alexandre esteve pregando aqui: torna-te quem tu és, né? E quando eu vi esse tema, eu pensei, eu falei: olha, o bispo Alexandre vai pregar, porque eu já estava pensando em trazer essa mensagem desde abril, irmãos. Eu estava olhando minhas anotações, em abril eu fiz algumas anotações, eu falei: quando o bispo me chamar para pregar, eu vou usar, eu quero falar sobre isso, né? E aí quando ele trouxe aquele tema, torna-te quem tu és, eu falei: ixi, agora já era, perdi, vou ter que trazer outra coisa. Mas, não que seja um complemento, mas eu quero me focar bastante hoje no processo e não no fim. O fim, nós somos chamados a ser a imagem e semelhança de Cristo, é para isso que nós somos chamados. Só que existe um processo, irmãos, existe algo aí para acontecer.
João ele nos diz no verso 9 que a gente leu, que todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o quê? A divina semente. Então João ele usa uma expressão aqui, ou seja, ele nos diz que haveremos de ser algo, mas que existe uma semente dentro de nós. Amém? Ou seja, essa semente, ela vai dar algum resultado. Existe uma semente em mim e em você. Essa semente é o próprio Cristo dentro de nós. Essa semente é que precisa tomar conta de nós. Essa semente é o que Paulo ele chama de mistério que esteve oculto desde do princípio dos tempos, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então Cristo está dentro de mim e de você, você pode dizer amém? Cristo está em nós, e isso, irmãos, tem que ser transformador. Isso tem que te servir quando você acha que está só. Isso tem que servir quando você acha que não tem solução para a sua vida. Isso tem que servir quando você acha que não vai chegar em lugar nenhum. Cristo está em você. Porque talvez você pode ter a experiência de ter vivido uma fé que você ficava sempre chamando Deus para ver se Ele vem. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem. E às vezes você se sentia, o Senhor não está comigo. E você tentava fazer algum sacrifício, alguma coisa, chamando, vem, Senhor, vem, vem, vem ficar, deixa eu sentir, vem. Mas eu quero te dizer nessa noite, enfaticamente e verdadeiramente, Cristo, Ele está em você. Ele está em você. Creia nisso, creia nessa palavra. Ele está em você. Essa divina semente, como diz aqui João, ela está em você. Porque nós fomos nos encontrados como filhos. Ele diz, olha, agora nós somos filhos. Existe uma semente divina em você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só que, para que haja então um resultado dessa semente, tem que existir um processo. Temos que passar por um processo até que possamos encontrar isso. Tem uma canção do Grupo Logos. Quem conhece o Grupo Logos aqui? Antigo. Você quem é crente? Tem uns jovens ali que conhecem, né? Mas é um grupo que eu gosto bastante das letras, né, das canções, e eles lançaram um álbum lá para 2011, se eu não me engano, 2014, não sei, não lembro se foi o último que eles lançaram, porque há muito tempo eles não gravavam, mas a canção fala sobre, uma das canções é chamada de Pescador, né? E é uma canção muito rica que ela diz assim, quando o Senhor Jesus chamou o meu coração, Ele não fez um convite descuidado ou impensado. Ele não quis apenas ser gentil ou educado, tipo assim, vem seguir comigo, né? Não foi um convite apenas de gentileza, né? E aí ela continua dizendo, não foi um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante. E aí ele diz, mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar como Ele, pensar como Ele, e amar pessoas como Ele amou. É muito linda. E aí vai se contando, e aí o cantor ele diz assim, olha, e Ele não me prometeu coisas desse mundo, né, muitas coisas, Ele só disse que ia me chamar para ser um pescador. E na verdade, pescador eu já sou. E aí ele fala assim, porque todos nós pescamos algo. E ainda que você não sinta, a sua alma vai buscar alguma coisa. E nós estamos aqui nessa terra sempre buscando algo. Ainda que você se sinta desapegado a muita coisa, mas nós estamos sempre buscando alcançar alguma coisa daqui mesmo. Nem que seja o bem-estar dos seus filhos, nem que seja fazer algo para você, nem que seja aquele tão sonhado descanso que você gostaria de ter em algum momento, mas nós estamos sempre buscando algo. E aí, ao fim da canção, ele diz, talvez um dia você vai sentir também, talvez um dia você vai pensar também, talvez um dia você vai ouvir a mesma voz. E talvez um dia, esse dia, te fará lembrar de uma vida com atitude e propósito. Então, irmãos, precisamos entender que existe um processo, não estamos aqui à toa. Tem até uma expressão que diz, nós estamos aqui para ser semente, né? Não estamos aqui à toa, mas precisamos encarar com seriedade isso que estamos vivendo aqui, amém?
Agora eu quero te perguntar, mas para que serve essa semente? Porque eu disse para os irmãos que eu estou indo do fruto à semente. Só que eu comecei a falar primeiro da semente. Porque o nosso entendimento é o quê? Eu semeio algo para que aquilo cresça e dê fruto. Nós somos estimulados a sermos pessoas que dão fruto. Na igreja, nós ouvimos o tempo inteiro que nós temos que dar fruto. Qualquer ministério vai dizer, você tem que dar fruto. Cobramos dos nossos filhos que eles deem fruto, que eles deem algum resultado, né? No seu trabalho você é cobrado para dar algum fruto. Você não está ali à toa, é para dar algum resultado. Então, o fruto é o quê, irmãos? O fruto é um resultado. Mas a semente, vivemos numa sociedade que a semente ela é desprezada. Nós não temos esse contato, né? Porque nós vimos nas parábolas, quando Cristo falava, ele usava muitas expressões sobre árvores, sobre raízes, sobre folhas, sobre fruto, mas isso não é uma coisa muito real para nós. Quantos aqui moram em apartamentos? Levanta a mão. Muitos moram em casa, a casa às vezes não tem quintal, às vezes vai ter só uma grama. Mas quando éramos mais novos, muitas gerações anteriores, tinha às vezes um pé de alguma coisa. Mais antigamente ainda as pessoas tinham a sua própria roça. Então o nosso contato com sementes, com fruta, essas coisas foi acabando. Mas a semente, irmãos, que é tão desprezada, porque semente é o quê? Você come uma fruta, o que é a semente? É lixo. É ou não é lixo? Semente é lixo. Você come a fruta, você se alimenta dela, a semente é lixo, no normal, né? Você não aproveita. No seu dia a dia, normalmente você não aproveita, a não ser que você seja uma pessoa que tem um costume de fazer isso. Mas, no geral, a sociedade não aproveita semente nenhuma, semente é lixo, semente é feia, semente não tem nada de bom. Mas, irmãos, o que tem de vida dentro daquela semente, você não tem ideia. Porque nós tendemos a acreditar que o fruto é que é vida. Que o fruto é que vai trazer a força, que vai trazer o alimento, que o fruto é que vai me fortalecer. Sim, ele vai. Só que há muito mais vida naquela semente do que no fruto. Ali dentro daquela semente, em potencial, existe uma árvore inteira ali dentro. De uma pequena semente existe muita vida que possa surgir ali a partir daquela semente. Os irmãos estão compreendendo? Então, precisamos, como Cristo ele nos disse, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, não é isso? A qual é o menor das sementes, mas que quando cresce, ela se torna maior das hortaliças. Tem algumas pessoas que usam hortaliças, né? E essa semente, ela está plantada dentro de você. Quando diz que o reino dos céus é semelhante a essa semente, é isso. Cristo, ele está aí. Não é que Cristo seja pequeno, mas é porque no dia a dia, na nossa vida que vivemos, muitas vezes essa semente é pequenininha dentro de nós. Se você notar, talvez há anos atrás, você nem sabia que tinha essa semente dentro de você. Você vivia como se não houvesse uma semente do reino de Deus dentro de você. Talvez hoje você já possa enxergar isso melhor e você compreende que existe essa semente. Só que o que nós precisamos fazer, irmãos, é viver de uma forma que essa semente, este pequeno grão de mostarda, que é o reino de Deus, que é o Cristo dentro de você, ele não seja roubado, ele não seja sufocado por espinhos, nem ele seja coberto por pedras, mas que enfim nosso coração seja a terra boa, que vai fazer essa semente crescer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos também, irmãos, ainda estou falando sobre semente, que essa semente, para que ela possa dar algum resultado, ela tem que morrer. Vamos ler lá João, capítulo 12. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 12. João 12, 21. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, e era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Qual que era o desejo dessas pessoas? Eles queriam ver Jesus. Esse também é o nosso desejo. É isso também que as pessoas querem, elas querem ver Jesus. E aí então Filipe foi dizer para André, e André e Filipe foram conversar com Jesus. 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só,
mas se morrer, produz muito fruto. Ou seja, eles queriam ver Jesus, e Jesus, ao invés de responder e ir lá conversar com eles e contar alguma coisa, Jesus começa a falar sobre este grão. Ele fala: olha, chegou a hora do Filho ser glorificado, chegou a hora então do Pai ser revelado, chegou a hora de acontecer o que precisa acontecer, da bondade do Pai ser revelada. E aí ele fala: o grão, ele precisa cair na terra, mas ele tem que morrer, para que ele possa dar fruto, porque se esse grão não morre, ele fica só. O que podemos entender aqui, irmãos, que para ver Jesus, ou seja, essa manifestação do Cristo, este grão, ele tem que se abrir, tem que morrer, tem que ser tirado toda aquela casca que o reveste, para que, enfim, a vida que há dentro dele possa surgir. Os irmãos estão compreendendo? Sabemos também que essa casca que muitas vezes reveste esse grão é o nosso ego, é o nosso eu, é a nossa própria dureza de coração, que muitas vezes então sufoca essa semente, ou coloca pedras nessa semente para que ela não se rompa. Mas o Senhor, Ele tem nos dito, nos tem chamado para que possamos então romper essa semente, deixar morrer essa semente, abrir essa semente para que a vida, enfim, ela nasça, e assim como o grão de mostarda tome conta de todo o nosso ser. Irmãos, um dos maiores desejos da minha vida, se não o maior, é um dia poder dizer: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Por muitas vezes eu tive a ousadia de falar isso, achando que já era real. Hoje eu percebo que ainda não é. Então eu me retraio, dizendo: eu ainda não posso dizer que é Cristo quem vive em mim, que eu não vivo mais, eu ainda vivo. Mas que neste processo, em busca dessa plenitude, algum dia possamos alcançar isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só que aqui, irmãos, nós entramos na parte então que eu quero trazer para os irmãos. Qual é o nosso pensamento? Vamos lá. Eu compreendo então que existe uma semente dentro de mim. Você pode dizer amém? Existe uma semente dentro de você. Eu compreendo que o meu coração precisa ser uma terra boa para que essa semente dê fruto. Eu não posso sufocá-la, eu não posso colocar pedras sobre ela. E como diz na parábola, as pedras são os cuidados do mundo, né? Os espinhos que sufocam muitas vezes é o receio, é o medo, são coisas que acontecem na nossa vida que vão sufocando essa semente. Eu preciso deixar essa semente crescer, amém? Também entendo que essa casca que precisa ser quebrada é o meu ego, eu preciso deixar romper para que Cristo então viva em mim, amém? Só que, quando nós ouvimos essa palavra, e aí eu quero ver se você vai conseguir visualizar o que eu estou vendo agora. Muitas vezes nós achamos que nós somos então esta semente, que ela está dentro de um saquinho, limpa, bonita, preparada, como algo comprado apenas para ser jogado na terra e dar algum fruto. Ou seja, muitas vezes nós pensamos o seguinte: Senhor, eu estou então preparado para ser essa semente que se rompe, para que o Senhor possa viver em mim. Senhor, vem me plantar, me planta, Senhor, porque eu quero dar fruto agora. Só que na verdade, irmãos, às vezes a gente ainda nem é semente ainda, a gente ainda é um fruto. Porque a semente, para que ela chegue, ela vem de algum fruto, ela tem que passar por aquele estado. Uma planta, ela não nasce, ela não vai simplesmente dando semente, ela dá um fruto, e no fruto existe uma semente. E às vezes nós estamos agindo e vivendo como se nós já tivéssemos essa semente preparada e prontinha, só para se romper e Cristo se manifestar. Não, meu irmão, nós ainda estamos muitas vezes na situação de um fruto. E esse fruto, irmãos, ele está muitas vezes num lugar tão alto, que ele vai precisar passar por um processo até que ele se torne apenas uma semente e aí sim ser plantado. Os irmãos vão compreender o que eu quero dizer. Ao buscar os textos nas Escrituras, irmãos, a Bíblia ela fala muito sobre trigo, né? Sobre a mostarda. O que mais que a Bíblia fala sobre frutos? Fala sobre figueira, sobre videira. Irmãos, eu não entendo nada desses assuntos. Eu não entendo de trigo, eu não entendo de videira, de oliveira, mas eu entendo de manga.
Manga é bom. Manga, eu já provei manga. Quem aqui já provou manga? Manga você também conhece. E ao pensar nesse texto, Paulo ele vai falar sobre semente, ele fala sobre trigo e outros frutos. Eu falei, Paulo então me deu liberdade de usar outros frutos. Eu vou usar manga. Então, irmãos, somos todos manga. Pode fazer a hashtag aí, somos todos manga. Eu quero que você se imagine como uma manga. Você consegue se imaginar como uma manga agora? Tem muito tipo de manga, irmãos. Tem manga rosa, tem manga espada. O que mais que tem? Manga tome. A comum é aquela do fiapo. Aquela do fiapo. Tem coquinho também, não tem? Coração de boi, o que mais? Manga piqui. Eu gosto de piqui. Quem não gosta de piqui aqui? O Senhor vai trabalhar na tua vida, irmãos. E é bom. Piqui é bom, irmãos. Que é isso? Mas vamos voltar para a manga. Esquece o piqui. Deixa o piqui para lá. Existem vários tipos de manga, irmãos. E muitas vezes, então, eu quero que você repare o seguinte: você já olhou um pé de manga carregado, com aquelas mangas bonitas, né? Aquelas mangas, algumas rosadas, umas bem amarelinhas. Você fala, nossa, esse ano ficou bom de manga, hein? E às vezes tem uma que fica lá em cima. Você já viu? Uma que fica lá no topo e você fala, nossa, aquela ali deve estar muito gostosa. E o povo taca pedra para tentar ver se cai, né? E nós, eu e você, muitas vezes somos essa manga lá em cima. Você diz que Cristo precisa nascer de você, só que você ainda é uma manga inalcançável, e que ainda precisa passar por um processo muito grande, até que você se torne aquela semente, e por fim, então, Cristo possa nascer. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ver o que Paulo nos fala sobre isso. Para os irmãos entenderem por que eu disse que nós, muitas vezes, não somos ainda a semente, mas um fruto. 1 Coríntios 15, versículo 36, glória a Deus, diz assim, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Está vendo Paulo aqui, usando a mesma expressão que Cristo ali, quando ele fala da semente, lá em João 12, Cristo fala, olha, a semente, quando ela cai na terra, a semente de trigo, ela tem que primeiro morrer, para que ela dê fruto. E Paulo ele usa a mesma expressão, ele fala, olha, não seja insensato, não seja uma pessoa que não está compreendendo o processo. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E aí nós voltamos àquele pensamento, então eu sou uma semente e eu preciso começar a deixar Cristo nascer em mim. Só que Paulo continua dizendo, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Você não semeia já o fruto, não. Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então ele fala, olha, você não planta o fruto, você tem que plantar a semente primeiro. E nós muitas vezes, então, irmãos, ficamos presos nesse resultado de não percebermos que somos fruto. Como assim eu sou um fruto? Você é resultado de alguma coisa. Você é resultado de uma família, você é resultado dos seus estudos, você é resultado de uma sociedade, você é resultado de uma geração, você é resultado até mesmo da religião. Algo foi feito durante toda a sua vida para que você seja quem você é hoje. Só que da forma que nós estamos hoje, para sermos transformados por Cristo e finalmente conseguimos alcançar alguma plenitude em Cristo, nada disso vai ser carregado. Nada disso vai ser utilizado. Porque o fruto, irmãos, como eu disse, o fruto é o quê? Resultado. E tudo que você conquista na sua vida, você me pergunta, então eu tenho que abrir mão, eu tenho que fingir que nada aconteceu para que eu possa servir a Cristo? De maneira nenhuma. Para que serve um fruto? Não é para alimentar? O fruto não é para ser prazeroso, para trazer vida. Tudo que vem até você, tudo que você se tornou, é para serviço.
Tudo que você estudou na sua vida, irmão, é para serviço. Tudo que você vivenciou, das suas experiências boas ou ruins, é para serviço, é para o teu próximo, é para servir de fruto para alguém, é para alimentar alguém, é para fortalecer alguém. Os irmãos compreendem? Então tudo aquilo que nós trazemos conosco como bagagem, não é que é dispensável, é inútil, porque às vezes as pessoas acham, eu tinha este pensamento no começo da minha fé, de que para servir a Cristo verdadeiramente, piedosamente, eu tinha que não ligar mais para nada. Aí eu li aquelas cartas, aqueles textos de Paulo, que dizia que o que é solteiro nem se case, para ver se para servir mais ao Senhor, porque o casado fica ocupado com outras coisas. Eu ficava, vou nem casar. Tem 15 anos, irmão, que eu casei, já tem 2 filhos. Não durou muito, não. O celibato não durou muito, né? Aí eu pensava assim, eu não vou me empenhar em comprar uma moradia nunca, porque eu não vou me preocupar com essas coisas, porque eu quero só servir a Deus. E se eu pudesse, então, eu nem trabalhava, porque eu quero só servir ao Senhor. Os irmãos se eu não me engano, foi Tessalonicenses que caíram nesse erro, e não queriam nem trabalhar, e Paulo ele diz, olha, quem não trabalhar não come. Vocês estão achando que Cristo vai voltar agora? Irmãos, vão trabalhar, vão viver a vida de vocês. Porque às vezes nós achamos que precisamos parar tudo para que possamos viver a Deus. Não, Cristo ele se manifesta através da sua vida, irmão. Viva a tua vida, vá no teu trabalho, estude, sirva a tua família, viva, viaje, aproveite, mas que em tudo isso você se sinta como um fruto que está alimentando as pessoas com toda a bondade, com toda a graça, com todo o amor que Deus tem te dado. Então que tudo aquilo que você tem recebido, que você possa então também oferecer, você possa também entregar, você possa também dedicar, amém? Mas nessa vida de fruto, irmão, somos diferentes uns dos outros. Tem frutos que são doces, tem frutos que são azedos, tem frutos que dá fiapo, né, irmã? Tem outros frutos que são melhores de você se alimentar. Tem fruto saudável, tem fruto bichado, não tem? Mas a diferença é que em todos eles, irmãos, há uma semente. E nós precisamos então chegar nesse estado da semente. E para chegar nesse estado da semente, como que eu chego na semente da manga? Vamos voltar para a manga. Como que eu vou chegar na semente da manga? Eu tenho que desfazer da casca, não tem? A semente está por fora? Não está. Eu tenho que desfazer da casca. A casca que você tem, irmão, ela tem que acabar. Você tem que ver você como realmente você é. E nós somos produto de nos acharmos que somos algo, porque existem vários tipos de pessoas na sociedade. E as pessoas se organizam de várias maneiras, né? A gente vê muito isso quando nós somos jovens, e a gente fica tentando, jovens assim, adolescentes, né? A gente fica tentando fazer parte de algum grupo, né? Aí tem um pessoal do rock, aí tem um pessoal que é mais nerd, tem um pessoal que joga bola, o que mais? Tem o pessoal que é mais popular na escola, tem um pessoal que é mais na dele, tem uns que são os bagunceiros que não tem medo de nada, que apronta, que faz aquelas outras coisas. E a gente vai se separando nos grupinhos. E a gente vai tentando então montar ali uma identidade, né? Ser alguma coisa. E é interessante o quanto que a gente muda, pelo menos eu na minha vivência, eu não sou quem eu era antes. Ainda guardo algumas coisas que eu vivi, mas tantas coisas que eu sou hoje que eu nunca pensei que eu seria, que eu faria. Como a minha visão mudou com o passar do tempo. Eu ainda não tenho ideia do quanto ela vai mudar à medida que eu for envelhecendo e eu for vivendo e conhecendo outras pessoas e vivendo outras coisas. A experiência humana, irmãos, à medida que a gente vai vivendo, ela é maravilhosa no sentido de você ir se revendo, né? Revendo conceitos. Tantas coisas, irmãos, que eu debati e eu briguei tão ferrenhamente. Porque quando a gente é novo, a gente acha que para ser levado a sério, a gente tem que ser radical, né? Então eu sempre fui uma pessoa que eu tentava ser levado a sério, tipo assim, olha, eu estou falando sério nisso, eu não estou brincando, eu não sou um jovem iludido, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui conversar com a minha esposa, a gente ficava naquela troca de olhares, né, naquele negócio, e não ia para lá nem para cá, e ficava meio assim, não sabia se queria, ninguém tinha coragem de chegar no outro, né? E
A minha esposa é alguns poucos anos mais velha do que eu, então eu era um jovem que eu ainda estava terminando o ensino médio, ela já estava na faculdade, ela já tinha, já estava direcionando a vida dela. E eu, mais novo ali, 17, 18 anos, e os outros ficavam dizendo para ela, olha, esse menininho aí não vai dar nada não, isso aí ele está só te enganando. E um dia eu cheguei para ela e eu falei, olha, a gente precisa conversar, olha só. A gente precisa conversar e definir a nossa vida. Olha só, definir a nossa vida, irmãos. A gente faz cada coisa, né? E aí eu cheguei, sentei, conversei e tal, e falei. E ela morava aqui, ela precisava voltar para Nápoles, que ela é de Anápolis, ela ia voltar para Nápoles, ou seja, eu ia passar um tempo sem ter contato com ela, né? Próximo. E eu disse para ela, eu falei, olha, volte, resolva a sua vida. E eu dei um prazo, não sei se eu falei 6 meses, se eu falei 1 ano, eu falei, olha, dentro de tanto tempo, eu vou lá e nós vamos começar a namorar, e eu vou casar com você. Olha só o jovem decidido. Irmãos, ela olhou para mim assim, irmãos, ela deu uma gaitada tão grande, eu falei assim, nossa, agora partiu o coração do menino, né? Porque ela olhou para mim e falou assim, você não sabe o que você está falando, olha a seriedade do que você está dizendo. Mas estamos aqui, né, irmãos? Graças a Deus deu certo, eu fui lá e eu fiz mesmo. Mas o jovem, ele muitas vezes então quer ser radical, e eu já fui radical em muitas coisas, querendo ser muito firme. E hoje, irmãos, hoje eu observo as coisas e falo, gente, eu não sei de nada. Eu não posso simplesmente dizer que é, porque eu não sei. E as pessoas olham para mim e falam, nossa, você mudou, que você era muito mais firme. Firme em quê, irmão? Eu sou firme em Cristo agora, né? E se você me vem com coisas que não é o propósito espiritual, não vem de Cristo, eu não estou nem preocupado em ter que ter uma posição sobre aquilo. Eu preciso ser transformado por Cristo. É essa a minha preocupação todos os dias. Então, irmãos, eu era muito esse fruto, e ainda sou muito desse fruto, e talvez você é essa manga que está lá em cima. E é incrível, então, que, como eu falei, as pessoas ficam tacando pedra para ver se essa manga desce, e às vezes nós ficamos, tem aquele jargão que a pessoa fala que ninguém taca pedra em quem não tem fruto, né? E você ainda fica se gloriando, vocês estão tacando pedra em mim, é porque eu tenho muito fruto. Mas na verdade, irmãos, nós estamos sendo, sabe o quê? Porque se eu for este fruto que está tão longe, tão distante, e que não cumpre o seu propósito, porque este fruto que está lá isolado, ele não está servindo de alimento para ninguém, ele não está servindo de alimento para os animais, ele não está servindo para mudar nada, ele não está servindo para trazer a vida, porque ele não está sendo plantado para nada, ele está ali apenas para ser bonito, olhado e visto com a sua glória passageira. Porque o futuro deste fruto que está lá em cima isolado, em algum momento ele vai ficar tão maduro, mas tão maduro, que ele vai ficar podre. E na hora que ele ficar podre, ele vai ter que cair lá de cima e vai virar semente. Querendo você ou não, uma hora essa semente precisa vir à tona, ela vai vir à tona. E um exemplo disso, irmãos, nós vemos lá, tem uma parábola lá em Juízes 9, 8, que parece bem com este pensamento nosso. Juízes 9, verso 8, coloca aí para a gente na tela, irmã. Juízes 9, vamos ver do 8 ao 13, conta uma parábola, a qual ela parece muito com esse pensamento nosso. 9, a partir do verso 8. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? E então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então, irmãos, essa parábola que é contada, o acontecimento que estava ali era o quê? Eles precisavam de algum rei ali para guiar o povo, precisavam de alguém que assumisse o povo. Nessa época de Juízes não tinha rei, mas tinham pessoas que se levantavam, né, para guiar o povo, e eles estavam sem ninguém. E ninguém queria pegar este problema.
porque era um problema. Você ter que guiar aquele povo numa situação, às vezes, de guerra, numa situação de rebeldia, ninguém queria pegar aquilo. E então eles contam essa parábola de que chegaram até as árvores, então se chega até a oliveira, e a oliveira fala: eu não vou deixar o meu óleo e vou aí ajudar vocês. E chegam também na figueira, e ela fala: eu não vou deixar a minha doçura para eu aí resolver esse problema de vocês. E por fim, então, elas chegam também na videira, e a videira fala: eu não vou deixar o meu vinho que agrada a Deus e aos homens para eu me meter nessa situação. E aí, por fim, eles vão chegar no espinheiro, e o espinheiro fala: então eu vou lá, só que é com espinho. Agora vocês vão sentir, porque é com espinho. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que às vezes a nossa posição é como esse da figueira, né? Eu não vou deixar a minha posição. Ou como a videira que fala: eu não vou deixar aquilo que agrada ao meu Deus. Porque às vezes você chega aqui, irmãos, principalmente aqui no De Volta à Palavra, e você começa a ouvir coisas que vão fazer com que essa semente seja exposta. Você vai ouvir situações porque você chega a esse fruto muito bonito, você chega a esse fruto muito doce, você chega a esse fruto muito vistoso, muito maduro, muito rosado, cheio de tudo aquilo que você aprendeu na sua teologia, nos seus seminários, na faculdade, na sua vivência de 35 anos de evangelho. E você entra por essas portas, e aí alguém te diz: olha, você precisa deixar essa sua doçura aí. Você precisa deixar, abrir mão dessa polpa, dessa casca. Você precisa abrir mão disso que você se tornou, até que você possa perceber a semente que você é. E aí você não abre mão, você começa a resistir, você diz: deixaria eu aquilo que alimenta a Deus e aos homens? Como diz aqui. Deixaria eu tudo aquilo que eu aprendi na minha fé para viver esse recomeço? Irmãos, eu ouvi isso. Uma pessoa muito chegada, depois que eu já estava aqui no Devap há um tempo, e ela chegou em mim e ela disse: olha, eu vim aqui te dizer uma coisa. Volta e fica aqui com a gente. Eu falei: olha, não dá mais, eu não acredito mais nas mesmas coisas. E ela disse: mas você vai começar tudo de novo, não vale a pena, olha onde você estava, olha o que você estava fazendo, a confiança que você tinha, agora você vai começar do zero, isso não vale a pena. Os irmãos entendem por que eu falei que é do fruto à semente? Ou seja, o Senhor tem nos chamado, irmãos, para que a gente deixe de ser aquele fruto vistoso que você achou que era, e comece sim a desidratar este ego, a servir de alimento para muitas pessoas, até que no final sobre só o fruto. E esse fruto, irmãos, ele muitas vezes não é bonito. Lembra da manga? O caroço da manga ela é feio, irmãos, depois que você consome a manga. A manga ela é bonita, mas depois que você consome a manga, ele é feio, você não tem o que fazer com aquilo, não é uma coisa bonita. Mas ali dentro existe vida. E quando nós tiramos então tudo isso que nós achamos que é tão importante e começamos a nos ver como nós realmente somos, aí nós percebemos que o único propósito na nossa vida é manifestar Cristo aonde quer que a gente vá. É deixar de ficar nos resguardando e cultivando coisas que nós já tínhamos e que nós julgávamos por tão preciosas e começar a abrir mão de todas elas para poder viver, então, o propósito de Deus para nossas vidas. Isso é chamado de kenosis. Isso é o que Paulo, ele fala sobre Cristo. E ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que a si mesmo se esvaziou. Este é o nosso chamamento. É deixar de ser aquele fruto tão bonito e nos esvaziarmos de nós mesmos. Entendemos que a vida plena não é o fruto, a vida plena é a semente, é o que tem dentro da semente. Lá em 1 Pedro, vai nos dizer isso. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Como eu disse para os irmãos, eu vim nessa noite focar com você nesse processo, para que você comece a refletir: Senhor, eu ainda não sou essa semente preparada, eu ainda preciso me esvaziar de tantas coisas para que eu seja essa semente. E eu preciso que o Senhor, então, opere na minha vida para isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz: pois fostes regenerados não de o quê, irmãos? Semente corruptível,
Então essa semente que há dentro de você, ela não vai se consumir, ela não é corruptível, ela não vai estragar, ela não vai morrer. É uma semente eterna, ela está dentro de você. Amém? Nós fomos gerados de uma semente não corruptível, mas incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então Pedro aqui ele traz, irmãos, um processo. Ele fala: olha, irmãos, existe uma semente incorruptível dentro de você. E essa semente de Deus, ela vive e ela permanece eternamente. E aí ele começa então a falar do que é passageiro, e ele faz a comparação entre o que é passageiro e o que é eterno. Então ele diz: toda a carne ela é como a erva. Se a carne ela é como a erva, essa semente não é a nossa carne, essa semente tem que ser algo mais profundo, tem que ser algo mais interior. Então essa semente não é o que você faz, essa semente não é o quanto você aprende, não é o quanto você sabe, não é o quanto você vive, porque toda a carne ela vai passar como a erva. Toda a memória do que nós fazemos nessa terra vai passar como a erva. O que você faz, irmãos, é apenas para o alimento das pessoas. Esses dias faleceu Jô Soares, né? E tem uma expressão que ele falou certa vez, eu não sei se é dele mesmo, mas ele diz que ao pensar, né, na morte, na passagem, ele diz: olha, a pessoa ela morre verdadeiramente, porque quando a gente morre, a gente ainda fica na boca das pessoas, né? As pessoas se lembram de nós, as pessoas têm fotografias nossas, as pessoas falam sobre nós, lembram do que fazemos. Mas ele fala: olha, o ser humano ele morre nessa terra verdadeiramente no dia que a última pessoa que lembra o nome dele e fala sobre ele também deixa de existir. Ou seja, a nossa memória é carregada enquanto outras pessoas as vão carregando. Mas todos nós, irmãos, à medida que o tempo passa, vamos cair em algum momento em algum esquecimento. Ninguém vai saber quem você é. Seus filhos vão passar, seus netos que talvez te conheceram também vão passar. Algum livro que fale de você, algum vídeo, alguma foto, algum programa de TV, alguma revista, algum trabalho, alguma construção que você fez, uma hora passa também. E aí acontece que o seu nome também passa. Quantas pessoas hoje são anônimas, podem ter feito coisas há milhares de anos atrás e nós não temos ideia de quem elas são, porque passa. Então Pedro diz: toda a carne ela vai passar, todo fruto que você tem nessa terra, irmão, por melhor e mais bonito e mais suculento que ele seja, vai passar. Toda a sua glória passa como a flor da erva, ela vai secar. Seca-se a erva, então ele diz o processo: seca-se a erva, seca-se a carne, seca-se a glória, cai a sua flor, mas a palavra ela permanece, o Logos ele permanece, a semente dentro de você ela permanece. Então, irmãos, tudo que nós fazemos vai sendo passado, mas a palavra, o Logos que está dentro de ti, é este que é a vida plena que vai se manifestar, e é isso que permanece. Mas como então que eu vou chegar até essa semente? Eu falei para os irmãos que eu ia falar sobre o processo. Pedro continua dizendo então, no capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos de toda maldade, e dolo, e hipocrisia, e inveja, e de toda sorte de maledicências. Eu tenho que me despojar, eu tenho que despir, isso tem que ser retirado, porque este fruto, irmãos, por mais bonito que ele seja, ele tem dolo, ele tem maledicência, ele tem muitas coisas ali junto com ele. E Pedro nos chama então a despojar, ele fala: olha, você tem que ir se despojando de tudo isso que você trouxe, que você carrega consigo. Porque você pode ser, muitas vezes, por exemplo, um bom funcionário, que dá um resultado enorme, você se dedicou e você é uma pessoa, né, muito boa no que você faz. Mas será que em algum momento, em toda essa sua capacidade,
Você não olhou para alguém com menos capacidade que você e agiu com ele de inveja, de maledicência, de dolo, ou que seja na tua família. As pessoas que nós amamos, irmãos, teus filhos, quantas vezes você falhou com ele, com ela, agindo de uma forma que manifestou isso aqui, que manifestou isso que devemos nos despojar. Então todos nós, irmãos, carregamos isso junto conosco. Na divina semente não tem, mas em nós há isso, porque isso é hamartia, isso é pecado. Então Pedro ele diz, despoje de tudo isso, e no versículo 2 ele fala, e deseja ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então ele diz o seguinte, olha, vai se livrando daquilo que você trouxe, que a sua religião trouxe, que a sua vida trouxe, que as suas experiências trouxeram, que o seu viver na sua família trouxe, vai se despojando disso e começa a desejar como uma criança pequena. Ou seja, Pedro manda a gente começar de novo, Pedro manda a gente nascer de novo. Pedro fala, olha, começa como uma criança, começa reaprendendo tudo, irmãos, e isso é muito difícil. Porque a gente chega carregado de tantas certezas, a gente chega carregado de tanta glória nossa, a gente chega carregado de tantos resultados bons. E aí nos é dito o seguinte, olha, despoje de tudo e começa a aprender e desejar como um leite espiritual, como se fosse uma criança. Leite, irmãos, é alimento básico. Alimento básico. A criança nem papinha ela suporta, né? Nem uma frutinha ela ainda suporta, mas o leite ali, ela pode consumir, que vai dar vida a ela. Ou seja, nós precisamos deixar de ser fruto e nos tornar semente, e ir até um estágio de início, de volta, de retorno, para começarmos a aprender de novo. Enquanto isso não acontece, irmãos, essa semente, ela não vai se manifestar plenamente. Nós ainda ficamos aquela fruta lá em cima, isolada, achamos que estamos bem. Isso aconteceu com Jacó, irmãos, que ele faz uma jornada de ir, uma jornada de conquistar, tudo que Jacó plantava, dava, todo animal que Jacó mexia, paria muito, e ele foi ficando rico. E ele teve uma mulher, e ele teve duas, e ele teve mais, e ele teve filhos, e ele foi conquistando, e aquele que ninguém dava nada por ele foi se tornando alguém muito grande, alguém muito forte. Mas em algum momento ele chega, e ele tem um encontro com Deus, e Deus o toca, e então ele volta. O filho pródigo, ele sai rico, e ele vai, e ele vive, e ele experimenta, e ele conhece, e ele enxerga, e ele vê muitas coisas, e participa, e prova, mas em algum momento ele volta, e ele entende o que é ser filho, e ele percebe o que é ser filho. Então, irmãos, nós temos muitas vezes este processo, a nossa vida nos trouxe então a nos tornar este fruto que nós somos hoje, mas você tem que voltar, irmãos, porque você tem uma concepção de Deus, talvez que não seja a mesma concepção que Deus, verdadeira de Deus. Você tem uma concepção de fé, uma concepção de vida, uma concepção de propósito, que talvez não seja aquilo que o Senhor quer se manifestar a você, para que você entenda. E aí tem que voltar para tomar aquele leite. E o leite que Pedro ele nos diz é: o Senhor é bondoso. Começa por aí. Começa abrindo mão de tudo, que o Senhor é justiça, que o Senhor é onipresente, que o Senhor é onipotente, que a revelação da Trindade, que a revelação de Deus, que a revelação do propósito do universo, da voz de Deus, das profecias. Não, ele fala, volta lá e começa a entender no primeiro: o Senhor é bondoso, se é que você já tem provado isso. Ou seja, Pedro ainda diz, talvez você ainda nem isso você provou. Então começa lá do início. Irmãos, depois que eu aprendi que Deus é bom, como boa se tornou a minha vida, porque eu só pensava que Deus é justiça, que Deus ele vai trazer a justiça àqueles que fazem o mal, que Deus ele quer obediência mais do que tudo, que Deus ele quer... E a partir do momento que eu entendi que Deus é bom, aí começou a minha caminhada de novo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então o Senhor nos chama para isso.
E para que a gente possa encerrar nessa noite, eu quero te mostrar um exemplo, apenas um exemplo aqui na Bíblia de alguém que precisou passar por este processo, que eu e você temos que passar, que eu e você estamos passando. Nós estamos numa jornada, irmãos, mas não ache que você já é um fruto que está pronto, bonitinho, só para ser plantado, como algo que é comprado em algum lugar para ser plantado. Não, nós ainda precisamos deixar de ser aquele fruto tão vistoso que achávamos que era, para podermos virar essa semente. Vamos ver um exemplo de Nicodemos, irmãos. Vamos lá para João, capítulo 3. Vamos ver pelo que este homem passou. A Bíblia cita ele algumas poucas vezes, mas para nós hoje é suficiente. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 2. Versículo 1, perdão. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então não é qualquer homem. Quando diz um dos principais, irmãos, significa uma pessoa que tinha uma posição de poder. E não de poder ali onde ele estava, de poder em Israel. Ele era um dos principais ali em todo o estado de Israel. Ele era uma pessoa que tomava decisões sobre a religião judaica nos dias de Jesus. Não era qualquer pessoa. Então ele tinha encontrado, irmãos, não era uma pessoa nova. Não era uma pessoa com seus 25, 30 anos, 40 anos, não. Era uma pessoa vivida, experiente, que tinha conhecimento das Escrituras, que ensinava aos outros, que tinha convicções, irmãos, que ninguém poderia abalar. Ninguém poderia tirar daquele homem aquilo que ele acreditava. Ele era um dos principais. E a Bíblia vai nos dizer então, no verso 2, e este de noite, ou seja, estava com medo, de noite ele foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, chamou Jesus de mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, Nicodemos, irmãos, ele chega em Cristo falando a respeito de sinais. De tudo que Cristo fazia, ele estava prestando atenção só nos sinais. Cristo ensinava, Cristo era exemplo, Cristo mostrava, mas ele viu sinais. E aqueles sinais o encantaram. Ele não veio por causa da palavra especificamente. Ele não veio num desejo de largar a fé, a religião que ele vivia e começar de novo. Ele veio, olha, os sinais que você faz, só alguém perto de Deus pode fazer, viu? E Jesus fala, Nicodemos, você não tem que estar preocupado em ver os sinais, você tem que ver o reino de Deus. E no começo, eu falei para os irmãos que o quê? O reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda plantada dentro do homem. Então Jesus estava dizendo, Nicodemos, você ainda não viu aquilo que há dentro de você que precisa vir à tona. Você está vendo sinais, você está vendo coisas externas. Não é isso a preocupação, Nicodemos. Você tem que encontrar o reino de Deus. E se você não nascer de novo, se você não abrir mão de tudo e começar de novo, você não consegue ver. E Nicodemos fica em dúvida, mas como eu já sou velho, eu já tenho uma bagagem, eu já tenho uma vida, eu já ensino pessoas, quantas pessoas eu já ensinei do jeito que elas tinham que ser, eu não estou entendendo. Então Cristo fala, você tem que nascer do Espírito. Você era da letra, Nicodemos, você tem que nascer do Espírito. Você tem que ter agora, a palavra de Deus é dentro do teu ser, Nicodemos. Você agora, Nicodemos, precisa ter, ao invés de ter tábuas, de ter escritos de lei, isso tem que estar escrito dentro do teu coração. É o Espírito do Senhor movendo dentro de você. Isso que você precisa experimentar, é o reino de Deus dentro de você. Nicodemos ali ouve algumas coisas, parece que não entende muito, mas ele vai embora. Ele leva aquilo com ele. E aí nós vamos lá para o capítulo 7. Nicodemos aparece mais uma vez, no capítulo 7 de João. A Escritura nos diz que os fariseus mandaram alguns soldados prender Jesus. Capítulo 7, versículo 50. E aqueles soldados foram lá para prender Jesus enquanto Jesus estava pregando e ensinando. E aqueles soldados ficaram observando. Ficaram apostos, ouvindo. Mas eles não tiveram coragem de chegar em Jesus. Eles não cumpriram aquilo que tinha sido ordenado.
Então aqueles soldados voltam, eles voltam aos fariseus, os fariseus perguntam: cadê Jesus? Nós mandamos vocês prenderem este homem. E eles dizem aquela frase que nós conhecemos, eles respondem: olha, ninguém nunca jamais falou como aquele homem. Então aqueles soldados não tiveram essa coragem. Só que no versículo 50, então, no meio daquela reunião, Nicodemos interfere, 7:50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Olha só, Nicodemos começa a duvidar daquilo que estava sendo falado. No meio daquilo que ele era acostumado a viver, no meio daqueles que ensinavam junto com ele, que eram autoridade junto com ele, ele começa a questionar. Você já passou por isso, talvez? De você começar a enxergar coisas e você, gente, mas a vida inteira eu acreditei assim, mas não dá, não funciona de verdade. De uma forma orgânica isso não funciona. Quantos irmãos já passaram e aprenderam que o certo é você condenar o pecado? Condena o pecado, aponta. Ah, você não pode julgar. Não estou julgando, mas eu estou denunciando. Pecador, pecador, pecador. Até que algo acontece na tua família, no seu seio familiar, e você diz: não, mas a gente tem que ter misericórdia. Opa, com o outro eu não tive misericórdia. Agora que é comigo, eu estou precisando de misericórdia. E aí você começa a refletir então, que é a bondade de Deus e a misericórdia que é real, e não o apontar do dedo, e não o julgar que é real. A realidade de Deus é a bondade, é o amor, é o perdão. Então Nicodemos começa a questionar, ele diz: olha, vocês estão querendo pegar este homem, mas a nossa lei fala alguma coisa sobre isso? Irmãos, Nicodemos, estes homens começavam a estudar a lei, irmãos, a partir dos 5, 7 anos de idade. E eles não estudavam apenas o que o povo estudava, eles iam muito além. O apóstolo Paulo nos diz isso, ele diz: olha, eu fui criado aos pés de Gamaliel, que era um grande outro homem que ensinava. Ele fala: olha, vocês não têm ideia de onde, com quem que eu aprendi. Mas Nicodemos começa então a pensar e diz: olha, me parece que não é bem assim. Então aqueles homens no verso 52 respondem: e responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não levanta profeta. Então eles disseram duas coisas. Quando eles perguntam se ele é galileu, eles estão dizendo: você também é igual a esse povo aí, analfabeto, não sabe ler, não sabe interpretar as coisas, você também é simples igual a essas pessoas, pescadores. Ué, Nicodemos, está igual a eles também? Examina as escrituras. Ou seja, um homem que sabia de muita coisa, quando ele começa a abrir mão de tudo que eles sabem, para começar então a receber o leite lá do princípio, a rever as coisas, a ir contra os dogmas, a ir contra a sua religiosidade, a primeira coisa que dizem para ele é: você precisa examinar a Escritura. Você não conhece, você não sabe as Escrituras. E quantos aqui talvez já passaram por isso, que as pessoas olham e dizem: não, mas olha, está aqui na Bíblia. Você falando: mas não é assim. Não. É o que está escrito, você não estuda, você não sabe da Bíblia. É porque você não ora e não tem revelação de Deus. É porque você não jejum e Deus não aparece para você. É porque você não faz isso, aquilo, outro, então você não tem um entendimento. Porque você foi uma pessoa que talvez abriu mão de todo o entendimento que você tinha para começar de novo. Então Nicodemos some, ninguém ouve mais falar sobre ele. E aí ele aparece mais uma vez. E aí nós vamos caminhar para o encerramento. No capítulo 19 de João, aquele mesmo Nicodemos que no começo apareceu para Jesus de noite, começou a ter dúvidas sobre aquilo que ele cria, e começou a abrir mão dos seus dogmas. No capítulo 19, após a morte e crucificação de Jesus, no versículo de número 39, diz assim: e também Nicodemos, olha ele aparecendo aí, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, e tomaram, pois, o corpo de Jesus, e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro.
Irmãos, tinha duas pessoas ali descendo o corpo de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos. Mas eu quero que você pense nisso. Um homem que a religião dele foi quem matou Jesus. E os amigos dele foram quem condenaram Jesus. Que homens que ele cresceu junto, aprendeu junto e que acreditava e defendia a fé na mesma força que aqueles homens defendiam, foram eles que crucificaram Jesus. E esse Nicodemos que antes tinha medo, que antes apareceu a Jesus de noite, e antes apareceu escondido sem ninguém saber, ele é um daqueles que sobe na cruz para descer Jesus de lá, à vista de todo mundo. Não foi João, não foi Pedro, não foi Tomé, não foi nenhum dos apóstolos, estava lá o Nicodemos, diante de todo mundo, dizendo: olha, eu fui transformado, eu não consigo mais esconder essa semente que tem dentro de mim. Eu não consigo mais ficar parecendo ser um fruto que eu ainda não sou. Eu vou me tornar o fruto que eu devo ser, que é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, meu irmão, não tenha medo de abrir mão daquilo que te impede de voltar a ser semente, de se tornar semente. Não tenha medo, porque nós vamos deixar de ser esse fruto com o objetivo de nos tornar semente, mas o propósito maior é que a vida, que é Cristo Jesus, se manifeste em nós. Amém?